Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, chers amis, ce sera un grand plaisir de vous accueillir à l'Institut français du Portugal à l'occasion de ce colloque Art, politique et économie. Cette initiative de l'Université lusophone de Lisbonne dans le cadre du festival Temps d'images en coopération avec l'Institut français nous permettra de débattre durant 2 jours sur un sujet important pour la France et le Portugal et qui est au cœur qui questionne nos politiques publiques culturelles dans une Europe tourmentée. Dans le contexte économique actuel, on assiste en effet à un changement des conditions de production et de distribution des œuvres d'art qui modifient non seulement ces œuvres, mais aussi leurs conditions de réception et partant les nouvelles façons de percevoir le monde. Ce colloque permettra d'examiner les conjonctures artistiques, mais aussi les contextes politiques et économiques de la création contemporaine. Nous sommes très honorés de recevoir son Excellence le secrétaire d'État à la Culture, M. Jorge Barreto Xavier, qui a toujours témoigné d'un intérêt fort pour la coopération culturelle entre nos 2 pays. Il est un excellent francophone et je tiens à le remercier chaleureusement pour sa présence et pour avoir respecté des horaires matinaux. Et comme l'expérience le montre, c'est au cours de la journée, au cours de la matinée que les publics affluent et qu'ils soient vraiment remerciés pour nous honorer bon matin. Parmi nos invités venus spécialement de France, nous avons le plaisir de retrouver un partenaire de longue date, M. Jean-François Chounier, que vous connaissez bien pour l'avoir vu diriger le musée Bérardo pendant plusieurs années. Il est actuellement le directeur général de Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture. Et je lui souhaite la bienvenue de retour dans une ville qu'il connaît bien. Monsieur Christophe Girard nous fera aussi l'honneur de sa présence demain, adjoint au maire de Paris, chargé de la culture pendant de nombreuses années. Il est actuellement le maire du 4e arrondissement de Paris et il a été, entre autres, l'instigateur des Nuits Blanches. Il viendra témoigner de l'importance d'une politique culturelle municipale et, selon ses propres termes, qui doit être à la fois populaire et savante. Je remercie plus particulièrement M. José Antonio Vargas de Miranda et M. Carlos Pimenta, coordonnateur scientifique et exécutif de ce colloque, tout comme M. Antonio Camara Manuel, directeur du festival Temps d'images. Merci aussi à Sophie Laszlo et Chloé Cigano, Célis Alfonso, l'équipe de l'Institut français qui nous accueille aujourd'hui et qui ont participé à la préparation de ce colloque, qui d'ailleurs s'inscrit dans une série fort active au cours des derniers jours, puisque nous avons eu rencontre d'esthétique et puis colloque sur le patrimoine culturel immatériel et maintenant ces 2 journées sur art, économie, politique. C'est une activité intense, ce qui peut expliquer aussi un certain temps de mise en jambe pour notre 3e colloque, comme on dit en anglais, qui se sont déroulés back-to-back, et ce qui montre aussi l'intérêt que la France, que l'Institut français porte au débat d'idées dans des domaines culturels. Ça nous semble indispensable dans une période, encore une fois, où il y a beaucoup de questionnements, à la fois culturels, mais aussi politiques et économiques, et donc culture comme enjeu social et pour nous un centre de réflexion et de préoccupation conjoint à la France et au Portugal. Je remercie à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui vont venir dans le courant de la journée et qui contribueront à nos débats que je souhaite intéressants et fructueux. Merci à tous et merci à vous, Monsieur le secrétaire d'État. Merci, Monsieur l'ambassadeur, Excellence.
Caros amigos, queria começar por cumprimentar a direção desta iniciativa, o José Bragança de Miranda, o Carlos Pimenta, cumprimentar também o António Cabral Manuel, são os três estimados amigos que não, perante o convite para estar aqui presente, não podia simplesmente dizer que não. Portanto, é com muito gosto que estou aqui hoje. Queria dizer algumas palavras que correspondem a algumas reflexões, algo que escrevi para hoje, mas também algumas notas que respeitam a pensamentos que já ponderei anteriormente. Nem sempre temos ideias novas sobre tudo e mais alguma coisa, e acima de tudo às vezes há momentos em que temos que consolidar as nossas próprias ideias, e assim gostava de vos transmitir essas notas. O tema de hoje seria a arte, política e economia, e eu quis recuar um pouquinho, fui buscar um título de um livro do Lucrécio, o De Rerum Natura, A Natureza das Coisas. É um título interessante que eu achei que nos dizia alguma coisa para hoje. Cérebro, as fúrias e a falta de luz. Achei que este texto é quase inclassificável, que se torna difícil de categorizar, um texto que dificilmente se categoriza como arte, ciência ou filosofia, retirando legitimidade aos que consideram estes domínios necessariamente separados. É um texto que, estando como esteve esquecido durante centenas de anos, destruído em muitos dos seus exemplares, foi recuperado uma cópia no século XVI. E esta descoberta influenciou de forma muito importante o Renascimento europeu. A razão para a evocação deste título, Cérebro, as fúrias e a falta de luz, é a sua proximidade com o tempo que vivemos. Lucrécio, na senda epicurista, defende que o homem não tem destino marcado, tal como os próprios átomos, e proclama a finitude da alma, remetendo a afirmação do humano para o tempo da vida na Terra. Eu não concordo com as teses de Lucrécio no seu todo, mas interessa-me em particular a relevância que é dada ao protagonismo do homem na condução do seu destino. Esse credo, que conduz ao racionalismo e ao iluminismo, e que de alguma forma se consolida naquilo que Bergson chama a apoteose da vontade romântica, tem no século XXI que resolver a seguinte pergunta: é a supremacia da vontade suficiente para governar cada indivíduo, as comunidades de pertença e o mundo? Cérebro é o cão de três cabeças que na mitologia grega guarda as portas do inferno. As fúrias são Tisífona, a vingança contra os assassinos, Megera, o ciúme, e Electo, a raiva contínua. Facilmente percebemos que as fúrias estão hoje perto de nós. As fúrias apossaram-se de maneira evidente de pessoas e grupos, convivem com o dispositivo de interpretação da realidade que nos coloca na constância do instável e na proposição da falta de luz. Não vos proponho o encontro com nenhuma escatologia, com nenhuma revelação divina, apesar de ser crente. Mas proponho a aposta inequívoca no homem, acredito sem condições na capacidade que temos, na capacidade que temos para enfrentar e resolver desafios e não ficarmos cercados. Voltando a Lucrécio, o mesmo diz: possa o homem ser forte nos sentidos e mais sábio no coração, ensina-lhes a mudar os seus modos e vida primitiva pelo fogo e por novos utensílios. Estamos sempre perto do fogo, ou usando como Prometeu nos ensinou, ou dele sofrendo nas profundezas do Hades, ou por ele aspirando quando escasseia a luz. Quais são os novos utensílios que nos podem tornar mestres do fogo na história presente? Quais os instrumentos que garantem o poder da vontade? Precisamos em Portugal, na Europa e no mundo contemporâneo do reforço das condições e da prática da democracia na sociedade. A democracia não pertence a quem dela se diz mais ou menos defensor. A democracia não é atributo daquelas forças que de forma simplista chamamos esquerda ou direita.
mas a democracia é elemento constitutivo da soberania quando a mesma reside nos cidadãos. A soberania já não se define e exerce só através da delimitação de uma fronteira, da tutela de um exército, da aplicação da justiça, do controle pelo Estado do lançamento de impostos, do poder orçamental ou da aplicação do estado de exceção. Estes elementos, definidores de uma visão clássica de soberania como prerrogativa do poder supremo em dado território sobre dada comunidade, está em causa. A soberania passa hoje pela capacidade de determinada comunidade conseguir reforçar a sua coesão por via da articulação do Estado com as empresas e a sociedade civil. Esta articulação já não funciona pela simples imposição de determinações obrigatórias das partes mais fortes sobre as partes mais fracas, mas pela capacidade de articulação de interesses e objetivos, de negociação e de encontro de uma via para a concretização do bem comum. Hoje, esse caminho parece estreito perante interesses e perspectivas muito divergentes sobre o que é o bem comum. Mas, e apesar de tudo, enquanto se converge ou diverge, o mundo continua a mover-se. E nesse movimento podemos afastar-nos cada vez mais uns dos outros, criar redutos, grupos separados e barricados, uma espécie de atomização do Estado em micro-repúblicas, ou podemos combinar esforços na área da saúde, da educação, do ambiente, da cultura, entre muitas outras áreas da sociedade para agir em ordem ao bem comum. O que é que hoje nos é comum? Como se define comunidade nos desafios da pluralidade? A cultura em geral e as artes em particular são um domínio necessário da resposta social a estas perguntas contemporâneas. Mas são respostas de difícil materialização. A identidade cultural exige um trabalho de recepção do património cultural acumulado ao longo das gerações. A pluralidade cultural e artística, provenientes do convívio no mesmo território de diferentes etnias e valores, deve ser respeitada. O Estado não se pode constituir como única entidade legítima na determinação e transmissão de dispositivos culturais e artísticos. Os meios e sistemas de comunicação de massas e de comunicação em rede criam efeitos de validação de fenómenos culturais e artísticos de forma espontânea, mas com pouca durabilidade ou profundidade. As diferenças de níveis de literacia, condição económica e social exigem ações proativas para garantir a equidade. A situação de crise em que vivemos parece que remeteu a discussão sobre o que nos é comum para o fundo de um escuro baú onde escasseia a luz. As artes manifestam-se à superfície da pele, mas bem sabemos que essa manifestação é só parte de uma presença que liga interiores e exteriores, que define espacialidades e territórios físicos, mentais e sensoriais, para lá de um entendimento racionalista e positivo da vida e que, por isso, no limite, correspondem, ao lado da ciência e do senso comum, a uma forma de conhecimento do mundo. É, aliás, este o argumento do parecer chamado Educação Estética e Interiorização dos Saberes, que fiz conjuntamente com a Emília Nadal para o Conselho Nacional de Educação em 1998. Ou do livro Arte e Delinquência, que coordenei para a Fundação Carlos Gulbenkian em 2011, e no qual tive a honra de contar com o texto e a colaboração de José Bragança Miranda. Esse é também o argumento da Task Force on the Arts da Harvard University, criada pelo seu reitor e que em 2008 recomendou no seu relatório que as artes integrassem de forma declarada e permanente a vida da Universidade em todos os seus domínios, porque, passo a citar, as artes, conjuntamente com as ciências e os estudos humanísticos, são instrumentos insubstituíveis de saber. Ignorar esta competência do sistema artístico e este poder é uma limitação dos modos de sermos pessoas. Karl Engels diz que a ciência, a teoria da arte, serve à compreensão da arte, assim como as outras ciências da cultura, querendo de alguma forma dizer que estão ao serviço da arte. Perguntar-se-á se as políticas públicas da cultura estão ao serviço da cultura. Não estarão antes as políticas públicas da cultura ao serviço das condições de exercício da cultura? Regressando a Engels, este problematiza a relação da ciência jurídica com a presença do direito em sociedade, afirmando que a ciência jurídica não se limita a contribuir para a compreensão do direito. Ela afeiçoa o direito à mesma, considerando que a ciência não se limita no direito
a apoiar ou assisti-lo, mas que é parte determinante no modo como se exerce a prática jurídica, tornando inscindível ciência e sociedade. Esta condição determinante não a tem a ciência das políticas públicas da cultura, embora o desejasse, sobre as políticas culturais, e muito menos sobre a prática cultural. Mas a inscindibilidade anteriormente referida não existirá entre políticas culturais e práticas culturais? Engels realça as dificuldades de determinar a existência do direito superlativo, aquilo que se impõe naturalmente a todos os tempos históricos e a todas as sociedades. Reconhece assim a subjetividade do binómio norma jurídica-aplicação da norma, de acordo com a leitura do contexto. O mesmo se poderá dizer das políticas culturais e das práticas culturais, pois o seu termo superlativo não existe em modo de exercício social, o que não refuta, todavia, a conexão semântica entre política cultural e prática cultural. Vivem um mundo, a Europa, a Ibéria, o nosso país, tempos de incerteza. O nosso horizonte de expectativa afunilou-se em poucos anos. A representação coletiva abandona a possibilidade e a esperança de abraçarmos confortavelmente o mundo, num futuro próximo, para enfrentar a necessidade de segurar o presente. A instabilidade retira espaço à pluralidade discursiva, remetendo os esforços sociais para modos de emergência. Na circunstância da emergência, os enunciados sobre a cultura parecem para muitos enunciados distantes, secundários, preocupações de sábios de salão, entretidos com o seu próprio ego, enquanto o mundo, esse espaço da realidade, se move vertiginosamente pelas linhas de força da política e da economia. Este tipo de visão, curiosamente, é um resultado comum ao marxismo e ao liberalismo. O marxismo, ao considerar que a cultura é um instrumento de classe, cuja causa é o interesse material e a condição social, e o liberalismo, ao defender as teses do Estado mínimo em nome da defesa da liberdade e da preponderância de uma economia de mercado. Correspondem a duas formas de racionalismo que reduzem a cultura a um produto, ou um produto de classe, ou um produto de mercado. Michel Foucault desenvolveu durante os seus últimos cursos no Collège de France o conceito de governabilidade, infelizmente não concluído por causa da sua morte prematura. Diz ele que o governo não é, desde o século XVIII, a simples instrumentalização da força de um Estado cada vez mais compacto, mas uma figura original do poder, articulando técnicas específicas de saber, de controle e de coerção. A cultura, sendo tanto para o marxismo como para o liberalismo produto, é também elemento transversal das técnicas de saber, de controlar e de coagir. Os dispositivos de políticas culturais que foram organizados na Europa pós-guerra no quadro de políticas públicas enquadradas por um Estado social estão a ser postos em causa no quadro da crise económica e social que vivemos. Mas a ponderação da presença do Estado no exercício das políticas públicas da cultura, perante os desafios que hoje se colocam, não pode deixar de incluir a consciência de que Portugal é um país onde a história e as suas circunstâncias e a realidade atual e as suas circunstâncias demonstram que essa presença é necessária, apesar de merecer a ponderação sobre os moldes da necessidade. Ao mesmo tempo que se afirma esta necessidade, não se pode deixar de referir João Teixeira Lopes, que chama a atenção para a possibilidade de um excessivo consenso em que no território urbano a extensão sucessiva das artes para a cultura e da cultura para a criatividade, num processo de contaminação indesejável, levaria a que tudo fosse cultural e, por isso, nada o fosse de facto. A dissolução do sentido artístico, do cultural e do criativo, num panteísmo cultural que corresponde aos receios de Adorno sobre as indústrias da cultura e a defesa dos privilégios por parte dos que os detêm, andam a par. Pergunta-se, esta possibilidade que não realiza as melhores promessas nem do marxismo, nem do liberalismo, nem da social-democracia, pode interpretar-se a partir da realidade escrita por Mário Draghi, Presidente do Banco Central Europeu? Em entrevista ao Wall Street Journal, no passado mês de janeiro, dizia ele que o modelo social europeu está obsoleto. Se o modelo social europeu não é sustentável, qual o futuro do contrato social na Europa? O meu pressuposto é um contrato social que considere que não há liberdade se não lutarmos por garantir, por concretizar as condições da liberdade. O que nem o marxismo nem o liberalismo conseguiram perspectivar para o momento contemporâneo é que a cultura é a condição da liberdade.
E a social-democracia, tal como foi pensada e desenvolvida nos países nórdicos, já não é possível nos termos em que se estruturava. Historicamente, a cultura já foi instrumento de imposição. Ainda hoje, em muitas situações, em regimes democráticos e em regimes totalitários, a cultura é ainda condição de dominação. Mas é também um dos mais importantes ativos das democracias. A cultura é o espaço onde os cidadãos se podem encontrar como iguais. Esta possibilidade, todavia, não é um dado e compete a cada nação, a cada comunidade, que tenha inscrito em si o ideal de uma democracia participada e participativa e fazer a leitura das condições para o exercício da liberdade. A ilusão contemporânea do dispositivo de Estado é também a ilusão do projeto moderno de soberania nacional e, por consequência, da noção moderna de Estado. São necessárias as políticas públicas de cultura neste contexto, que articulem o acesso ao património cultural com a construção de um património contemporâneo, o mesmo é dizer, estimulando a criação artística e cultural e que não se representem exclusivo no valor do mercado. Claro que o contrário também não é desejável, um Estado paternalista que pela mão nos conduz. O equilíbrio entre a justa ação pública e a salvaguarda da esfera da liberdade de ação dos cidadãos é um equilíbrio difícil de descortinar e difícil de concretizar, mas há que ter a coragem de assumir nos governos das nações essa vontade de equilíbrio. No mundo do comércio globalizado, os países europeus, que atingiram um nível de qualidade de vida e democracia invejáveis em todo o planeta, devem reconhecer que o modelo económico, social e cultural da Europa nos últimos 60 anos, para lá do modelo social europeu, acabou? Ou será possível, concedendo na necessidade de baixar expectativas e reduzir despesas, encontrar modos de salvaguardar e projetar no futuro um ideal europeu de cidadania, tal como foi atingido nas últimas décadas, agora despojado do mito do crescimento económico eterno? Não se confunde austeridade com demissão do Estado, nem Estado social com despesismo. Não havendo dúvidas que houve e há despesismo no modelo de Estado social, nomeadamente em Portugal. Não ignorando que a situação económico-financeira do nosso país é aflitiva, temos de cuidar dos nossos bens, nomeadamente da nossa cultura, o que não tem obrigatoriamente uma correlação direta e exclusiva com a despesa do Estado, apesar de ter uma correlação direta com a posição política dos poderes do Estado. Cortar o despesismo, equilibrar o Estado, dar mais espaço aos cidadãos e às empresas é necessário. Correlativamente, as políticas públicas da cultura fazem parte dos instrumentos de coesão e soberania democrática e de estímulo ao crescimento. Conrado Vivanti, no artigo que escreve sobre a liberdade na enciclopédia Einaudi, refere, entre outras definições, algumas que estão próximas da definição de coação. Assim, em 1512, Guicciardini define liberdade como uma prevalência das leis e das ordens públicas sobre os apetites dos homens particulares. Aliás, este sentido de prevalência da norma geral sobre o interesse particular está implícito na correlação que Rousseau estabelece mais tarde entre liberdade e igualdade. Trata-se de declarar que o lugar do exercício da liberdade é a sociedade e que tal exercício só pode cumprir-se com a presença da igualdade. Ora, a igualdade, não sendo um dado de partida entre os homens em situação histórica concreta, implica a sua estatuição. A mais evidente, a partir da vitória do racionalismo, é a determinação legal, a que diz que todos os homens são iguais face à lei, num rompimento com o conceito estatutário de liberdade associado ao antigo regime. Por isso, as Constituições americana e francesa, surgidas das revoluções do fim do século XVIII, consideram-na como o direito inalienável do homem, na esteira da afirmação da mesma como direito natural, feita um século antes por Locke. Mas nunca devemos esquecer o alerta do século XIX de Benjamin Constant, ao falar da liberdade dos antigos e da liberdade dos modernos. O conceito de liberdade varia de povo para povo, de momento histórico para momento histórico. Voltando a Guicciardini, em 1512, define a liberdade como uma prevalência das leis e das ordens públicas sobre os apetites dos homens particulares. Exatamente 500 anos depois, em 2012, talvez a definição de liberdade possa ser elaborada ao contrário. A prevalência dos apetites dos homens particulares sobre as leis e as ordens públicas. Coloca esta inversão para dizer que vivemos um grave problema de legitimidade. Dificilmente hoje reconhecemos legitimidade nas normas legais, nas normas gerais,
num conceito comumente aceito de ordem pública como condição do exercício da liberdade. Não só ficam em causa as fontes de legitimidade das políticas públicas, como a própria noção de segurança, justiça e soberania. Este problema pode ser resumido na declaração publicada num jornal e feita recentemente em Lisboa por Piche Krumshun, um coreógrafo e bailarino tailandês que se apresentou no CCD. Dizia ele: só nos lembramos do que nos queremos lembrar e só vemos o que queremos. Esta renúncia à vida em comunidade é a atitude comum à vida no Ocidente. Se esta dificuldade existe, podemos falar de um problema sistémico das democracias. Como configurar a liberdade e a igualdade no paradoxo do reconhecimento do império do sujeito e da falência do conceito moderno de Estado? Foucault considerava o Estado como um simples momento da governamentalidade. A questão da autoridade do Estado e o problema da reconfiguração das relações sociais, num momento de grande incerteza, coloca-se hoje não só na distância da teoria, mas com a proximidade potencial de uma locomotiva entrando dentro da sala de nossa casa. Defendo que entre a liberdade de agir ou calar, não podemos cair no imobilismo provocado pela circunstância da dificuldade. A dificuldade é um desafio para a ação, não um convite à abstenção ou à violência. A cultura e as artes são, como disse, condição de liberdade. E é preciso pensar e agir para que a liberdade se consolide como elemento constitutivo da cidadania. E é nesse sentido que devemos promover a autonomia da vontade. Muito obrigado.